Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Vanessa Cruz, avançamos para o Jornal das 5. André Ventura desafia 3 candidatos presidenciais para um debate só sobre o setor da saúde. Desafio lançado a Henrique Gouveia e Melo, Marcos Mendes e António José Seguro. O líder do Chega tem uma condição e deixa outras ao critério dos adversários na corrida a Belém. Onde quiserem, quando quiserem, no modelo em que quiserem. Desde que numa instituição de saúde de referência nacional, aberto a toda a comunicação social, aberto ao público, para um grande debate sobre aquilo que queremos fazer, se eleitos Presidentes da República. Não vale a pena falar de consensos, nem de pactos, nem de debates, se vão sempre para o mesmo sentido, despejar dinheiro e não resolver nada. Precisamos de um outro modelo de saúde. André Ventura defende que esse modelo deveria ter 4 eixos fundamentais: corte do desperdício e da fraude no sistema de saúde, responsabilização política por resultados e a sinergia entre o setor público, privado e social. E quem organizaria esse debate? André Ventura mostra-se disponível para tomar a dianteira, Ricardo, mas ainda não enviou convites. Quer saber primeiro se os adversários nas presidenciais estão interessados. Admite, no entanto, que poderia ser uma discussão eventualmente aberta a outros participantes. E essa proposta foi alvo de comentário aqui na Rádio Observador, há pouco, A Caminho de Belém, o nosso podcast dedicado às eleições presidenciais. Adalberto Campos Fernandes e José Eduardo Martins criticam a iniciativa de André Ventura. Lembram que há mais 4 candidatos na corrida a Belém. O antigo Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, diz que António José Seguro estaria disponível para participar no debate, mas considera que não cabe a André Ventura definir os termos. Eu não parece que em abono da verdade e em respeito por aquilo que são os valores da democracia, nós devamos excluir alguém desse debate. Porque nós não é pelas sondagens indiciarem que estamos mais à frente que achamos que os outros candidatos, em matérias que são matérias de facto de Estado, que devem implicar o conjunto dos atores políticos, nomeadamente parlamentares, que deva ser o líder de uma candidatura a fixar os termos, o modo e o local. É o que defende Adalberto Campos Fernandes. Já José Eduardo Martins critica o que considera ser o excesso de tempo mediático concedido a André Ventura. O apoiante da candidatura de Marcos Mendes diz que com o líder do Chega há sempre circo. Acho que também devemos resistir neste tempo em que a sobreexposição tem efeitos e em que as pessoas pensam menos nas coisas. Eu acho que nós devemos resistir um bocadinho à tentação de fazer desta campanha eleitoral só uma coisa que é o Dr. Ventura e o resto do mundo. Não, o Dr. Ventura é um esbracejador e, portanto, não deve ser tratado como um polarizador. José Eduardo Martins, Adalberto Campos Fernandes, no programa da Rádio Observador A Caminho de Belém, vai ficar disponível em podcast. E o candidato presidencial apoiado pelo PCP, António Filipe, acusa o governo de fazer as vontades à EDP quanto à cobrança dos impostos relativos às barragens. O candidato presidencial apoiado pelo PCP defende que devem ser cobrados à elétrica os 335 milhões de euros de impostos pela venda de 6 barragens aos franceses da Engie e aponta que o governo devia ter tomado uma posição sobre esta matéria logo desde o início. Eu creio que há aqui, de facto, uma posição eu diria, inaceitável de subserviência por parte de governos e dos lugares mais elevados da administração pública, diretamente da autoridade tributária, no sentido de, em vez de defender os interesses do Estado e das populações, de acabar por aceitar a posição de uma multinacional. O candidato a Belém, António Filipe, em Bragança. Entretanto, a EDP assegura que foi transparente na venda das barragens e que paga os impostos que tiver de pagar. Se forem devidos ao Estado. O presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, disse há pouco em conferência de imprensa que a empresa ainda não foi notificada da decisão judicial sobre esse negócio com a Engie. O Ministério Público arquivou as suspeitas de fraude fiscal na venda das barragens, mas concluiu que o Estado tem a receber os tais 335 milhões de euros em impostos em falta, incluindo imposto de
selo, IMT e IRC, além dos juros. A EDP apresentou hoje o plano estratégico para os próximos 2 anos. E há uma garantia a marcar também esta tarde, uma garantia da Ministra da Administração Interna. Os centros de instalação temporária para imigrantes em situação irregular vão ser construídos. Apesar de estes mesmos centros terem sido excluídos da lista de financiamentos do Plano de Recuperação e Resiliência por atrasos na construção, e assim Portugal terá prescindido de 30 milhões de euros de fundos europeus. Questionada na Assembleia da República pelos deputados, Maria Lúcia Amaral assegura que os fundos não foram desperdiçados e que os centros para imigrantes em situação irregular vão mesmo para a frente. Agora, Sr. Deputado, e garanto, a construção dos 2 sítios faz parte do programa do Governo e, portanto, este é de facto um processo de construção que, com mais ou menos atraso, será, garanto-lhe, cumprido. A garantia da Ministra Maria Lúcia Amaral, que continua a esta hora a ser ouvida a propósito da proposta do Orçamento do Estado, já aprovada na Generalidade. Quanto ao combate de incêndios florestais, Maria Lúcia Amaral admite que é inaceitável que o país arda ano após ano, mas ainda assim não consegue comprometer-se com o aumento de meios aéreos no próximo ano. Ora bem, o DECIR, como o Sr. Deputado, como Vossa Excelência bem sabe, ainda está longe de estar definido, mas a nossa meta é, definitivamente, nunca baixar o número atingido ano passado, que foi de 76 meios aéreos. A Ministra da Administração Interna garante que a despesa neste setor vai continuar a subir e que os salários dos polícias e dos guardas da GNR foram aumentados em 40% desde 2023. E a FNAM, a Federação Nacional dos Médicos, diz que não vê problema com a intenção manifestada por alguns tarefeiros. Estes médicos querem negociar diretamente com a Ministra da Saúde. Há uma petição lançada por um movimento de médicos que trabalham à tarefa, sem vínculo ao SNS, querem ver legitimada a direção deste grupo para se sentar à mesa com a tutela. A Presidente da FNAM, Joana Bordalissá, diz que não fica melindrada. Não, é uma forma perfeitamente legítima de o fazerem, mas de qualquer forma é isso que eu lhes estou a dizer. Portanto, quem se senta à mesa, mesmo, apesar de serem os médicos, os vínculos que existem, portanto, neste caso das ULS, com os prestadores de serviço, não é com os médicos, a maior parte das vezes é com as suas empresas unipessoais. Joana Bordalissá, Presidente da FNAM, entrevistada pelo jornalista Miguel Videira. A Rádio Observador tentou também uma reação do Sindicato Independente dos Médicos sobre esta petição dos tarefeiros, ainda sem sucesso. E já estamos em contagem decrescente para o Ultrec Futebol Clube do Porto. Já é conhecido o 11 dos azuis e brancos no jogo da 4ª jornada da Liga Europa. Vamos a isso, França. Os portistas vão alinhar com Diogo Costa na baliza. Na linha defensiva estarão Martim Fernandes, Bednarek, Prepique e Zaidu. No meio-campo, Rosário, Eustáquio e Gabri Veiga. PP, Borja Sainz e Denis Gul são os homens mais avançados. Zaidu é titular, tal como adiantou Francesco Farioli, o treinador, na conferência de imprensa de antevisão. O jogo começa às 5h45, com relato aqui na Rádio Observador. Garantido aqui. E agora avançamos, Vanessa, até porque o relógio não para outras notícias. Portugal vai contribuir com 1 milhão de euros para o Fundo de Florestas Tropicais. É o segundo país, depois do Brasil, a declarar investimento neste fundo global. Anúncio feito por Luís Montenegro, na cidade brasileira de Belém, que hoje recebe a Cimeira do Clima. Luís Montenegro fala de um contributo decisivo para o futuro da humanidade a favor da preservação da biodiversidade e dos ecossistemas. O Primeiro-Ministro vai continuar nos próximos dias no Brasil. Esta Cimeira do Clima acontece hoje e amanhã, poucos dias antes da COP30, a Conferência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, que arranca na próxima segunda-feira. Há um incêndio numa fábrica têxtil no concelho da Covilhã, localidade de Vales do Rio. Está a ser combatido por cerca de 60 operacionais apoiados por 22 viaturas. Um incêndio que vamos continuar a acompanhar. Já lanchaste, Ricardo? Não tiveste tempo? Não, ainda não. E tu sabes como o lanche é importante para mim. Pois é, mas então vamos saltar o lanche e pensar já no jantar. Um lanche ajantarado? Sim. Olha, está bem. Sabes porquê? Porque li há pouco uma notícia no nosso site, em observador.pt, sobre restaurantes que estão a celebrar o aniversário este mês
e não são restaurantes quaisquer, são restaurantes com estrelas Michelin. Isso parece-me um lanche gostoso. É gostoso e também... para todos os gostos, creio que sim, mas para todas as carteiras talvez não. Quanto é que me vai custar este lanche, Vanessa? Olha, tens, por exemplo, a opção do Vila Joia, que tem umas tostas mistas ótimas. Sim, já lá foste? Não, estou a inventar, não é? Estás a falar de lanche, uma torrada no Vila Joia, não sei. Pronto, mas celebra o aniversário de Cochina, o chefe que conquistou a primeira estrela para o restaurante da Galé, no Algarve. Há uma série de menus que variam entre os 375 e os 450 euros. Olha que lanches estão em conta. 375, 450. E há outras opções? Em Lisboa, Porto? Sim. Eu estou muito interessado nestes lanches Michelin. O restaurante da chefe Marlene, por exemplo, convidou outros colegas, como o chefe Henrique Sapessoa, para conceberem juntos um menu dividido em 10 momentos. A chefe Marlene, que com a Rita Magro venceu a estrela Michelin. São as primeiras mulheres a serem distinguidas em Portugal. Sim, 30 anos. É sempre bom lembrar. 30 anos depois das últimas chefes, mulheres. E no Porto, por exemplo, podes comemorar o 7º aniversário do Monumental com o Monumental Dinner. Jantar, neste caso. Bem, pronto. Vou seguir as tuas recomendações. De resto, elas estão no site, estão em observador.pt. Fica aqui esta sugestão de um lanche baratinho nesta quinta-feira no restaurante Estrela Michelin, um lanche ajantarado. Bom, vamos avançar para o vencedor, que já está a espreitar.